Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui, segundo Nefe, capítulo 26. Aqui Nefe, ele está dando explicações sobre todas as profecias que ele havia escrito aqui sobre Isaías, tá bom? O que ele havia colocado aqui, que era das placas de latão. Então ele vai parafraseando alguns versículos e explicando. Isso é muito bom. E aqui, nesse capítulo que nós vamos ler, vai falar de uma rejeição, tá bom? Do versículo 1 ao versículo 10 fala de uma rejeição a Jesus Cristo, tá bom? Tem a rejeição física dele, que foi lá em Jerusalém, né? Por rejeitarem o Salvador, eles crucificam a Jesus Cristo, tá bom? Mas mesmo que Jesus Cristo ele não estivesse fisicamente em outros lugares, em todas as épocas, em todos os lugares, há uma aceitação ou rejeição a Jesus Cristo. Por exemplo, aqui na Terra Prometida, né, ele compartilha que houve calamidades, destruição, porque eles rejeitaram a Cristo. Rejeitar a Cristo significa rejeitar os seus ensinamentos, não viver os seus mandamentos, tá bom? Ou seja, tem uma escritura que eu acho que fica melhor eu explicando aqui, ó. Em João, capítulo 14, versículo 15, diz: Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, como que eu demonstro o meu amor a Deus? Guardando os mandamentos dele. Como que eu mostro que eu não amo a Deus? Eu rejeito os seus ensinamentos, tá bom? Eu rejeito, eu não guardo os mandamentos de Deus. Aqui também, observando essa escritura, a gente consegue ver que a descrição de amor nessa escritura não é um sentimento, não é questão de um sentimento, é questão de obedecer. Como ele diz, se me amais, guardais os meus mandamentos. É questão de obediência ao Senhor. Então, amar a Deus simboliza, então, em ação, fazer as coisas. E guardar aqui não dentro da Bíblia, por exemplo, tem os 10 mandamentos. Não é guardar numa gaveta, é viver esses mandamentos, tá bom? Então, se me amais, vivam esses mandamentos que Deus nos deu. Esse é o sentido aqui da Escritura, né? Então, o amar aqui, ele não é descrito como um sentimento, mas sim como uma ação que nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Vamos começar aqui no versículo 1, né? Segundo Nefe, capítulo 26, versículo 1, que diz assim: E depois de haver Cristo ressuscitado dentre os mortos, aparecerá a vós, meus filhos e meus amados irmãos, e as palavras que ele vos disser será a lei que deveis cumprir. Bom, então ele está profetizando que após a ressurreição de Jesus Cristo, Cristo também apareceria aqui, né, entre os nefitas e lamanitas, tá bom? Entre eles aqui também. Aqui do versículo 2 ao versículo 3, ele vai falando aqui sobre a rejeição, né, do povo à palavra de Deus, que eles expulsavam os profetas, apredejavam e assim por diante. Então está falando dessa rejeição aqui. O versículo 4 diz assim: Portanto, todos os orgulhosos e os que praticam iniquidade serão queimados naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, porque serão como restolho. Então, os orgulhosos, aqueles que não guardam os mandamentos, eles vão ser queimados, né? É o símbolo da destruição, como ele menciona um pouco acima aqui. Ele fala da destruição deles aqui como sendo restolho. O que é restolho? Restolho é o que resta ali depois da ceifa, depois de colher o trigo, colhe o grão, aí sobra aquela palha. Aquela palha é chamada de restolho. E aqui os iníquos, né, e os orgulhosos são comparados como restolho porque fala sobre uma rápida destruição. Não é assim que a palha, né? Se você botar fogo na palha, rapidinho ela se consome, né? Vira nada. Então, assim será a destruição dos iníquos, será repentina, rapidamente. Aqui vamos continuar aqui, ó, do versículo 5 ao versículo 6, Nefe ele descreve os sinais e calamidades que haverá entre os nefitas e lamanitas, catástrofes como trovões, terremotos, cidades incendiadas, várias coisas que vão acontecer, que é essa destruição que vem sobre os iníquos aqui. Nessa época que esses sinais que está mencionando aqui é sobre a crucificação de Jesus Cristo, a expiação que ele faz pelos pecados da humanidade. Então há uma comoção na face dessa terra aqui, uma grande destruição, e os iníquos acabam morrendo por meio dessa calamidade. Ou seja, a calamidade era para todos aqui, porém o Senhor preserva a parte mais justa do povo, tá bom? Porque eles eram um pouco mais justos do que aqueles que eram mais iníquos.
Então o Senhor vai abençoando eles, vai dando outra chance a esse povo aqui também. Nefe, vendo essa grande destruição, ele clama no versículo 7. Ó, a dor e a angústia de minha alma pela perda daqueles que meu povo, que serão mortos. Pois eu, Nefe, vi esta perda, e ela quase me consome na presença do Senhor. Devo, porém, clamar a meu Deus. Teus caminhos são justos, né? Então, apesar dele ver e ficar triste de tanta destruição que ele viu, de tantas mortes que ele viu ali, né, ainda que as pessoas fossem iníquas, né, ele sabe o destino dos iníquos, né, que não vai ser bom. Então, ele se lamenta, mas ele clama dizendo, o caminho do Senhor é justo. O que isso significa? Que a destruição aqui, no caso, foi de acordo com o feito deles. Por eles não viverem os mandamentos, é que eles foram mortos. Tá bom? Então esse é o sentido aqui. O versículo 8 diz assim: mas eis que os justos, né? Falou da destruição dos iníquos e agora fala dos justos. Mas eis que os justos que dão ouvido às palavras dos profetas e não os matam, mas que esperam em Cristo com firmeza os sinais que serão dados, apesar de toda a perseguição. Eis que esses são os que não perecerão. Então, quem vai sobreviver? Quem não vai perecer? Lembrando que tudo isso também é um simbolismo do milênio, né? Também vai haver uma grande catástrofe, grandes terremotos, relâmpagos, várias coisas vão acontecer e vai destruir uma grande parte da humanidade. Quem vai entrar no milênio vai ser a parte mais justa, tá bom? E aqueles que são justos também, né, vão ressuscitar para estar ali no milênio. Então aqui ele fala quem são os justos, né? E aqui eu achei interessante nesse versículo, né? Quem são os justos, então, né? Que não vão perecer, que vão estar, né, na vinda de Cristo entre os nefitas aqui e também na segunda vinda de Cristo. Aqui, de acordo com o versículo 8, são aqueles que dão ouvido às palavras dos profetas, né? Interessante isso. E nós estamos dando ouvido às palavras dos profetas? Interessante. Que é isso que mostra a pessoa ser justa, tá ouvindo a palavra dos profetas. Ouvir a palavra dos profetas, levando em conta aqui como o primeiro versículo que eu fui compartilhando, se me amais, guardais os mandamentos, ou seja, aplicar os ensinamentos. Então, ouvir os profetas aqui significa não ficar fazendo acepção de mandamentos, né, que ele está mencionando ali. Ficar escolhendo o que ele está ensinando ali, ou seja, fazer uma seleção, né, do que eu vou obedecer, ou fazer uma adaptação de acordo com o meu estilo de vida, na palavra que o profeta disser. Não, devemos cumprir toda a palavra que o profeta fala. E aqui também ele falou os que esperam em Cristo com firmeza, os sinais, né? Ou seja, os que estão aguardando a segunda vinda. Essa é a diferenciação, né, dos justos. Eles aguardam Jesus Cristo firme, né, esperando os sinais e guardando os mandamentos de Deus, e eles dão ouvido ao profeta, né? Então essa é a diferenciação aqui. O versículo 9 em diante aqui diz assim: mas os filhos da retidão aparecerá aos filhos, né? Mas aos filhos da retidão aparecerá e curá-lo-ás, e ele terá um paz com ele, ou seja, junto com Jesus Cristo. Até que 3 gerações se tenham passado, e muitos da quarta geração que haja terminado os seus dias em retidão. Bom, aqui vai falar que após, né? Está registrado aqui no livro de Quarto Nefe, que após a vinda de Jesus Cristo, aqui a esse continente, vai haver gerações justas. A primeira geração, a segunda, a terceira, todos justos. Na quarta geração começa a haver iniquidade ali, tá bom? Uma boa parte ali começa a ter iniquidade. E na quinta, então, eles degeneram, ou seja, caem em iniquidade e vão ser destruídos por conta disso, tá bom? O versículo 10 continua aqui. E depois que essas coisas tiverem acontecido, uma rápida destruição advirá sobre o meu povo, pois apesar dos sofrimentos de minha alma, eu vi e sei, portanto, o que acontecerá. E eles vende-se por nada, pois como recompensa do seu orgulho e sua insensatez, hão de colher destruição, pois já que cedem ao diabo e escolhem as obras das trevas em lugar de luz. Devem, portanto, ir para o inferno, a um lugar de tormento, né, por não terem guardado os mandamentos de Deus. Então, aqui a gente vê, né, que
Eles vendem-se por nada. Não existe nada, nenhum prazer nessa terra que vai compensar realmente não ter a vida eterna, não viver ao lado de Deus, de Jesus Cristo. Então, a coisa que você mais anseia na sua vida é como se fosse nada. Porque tudo que nós possuirmos nessa terra aqui vai ser passageiro, né? E não, a vida eterna é para sempre, tá bom? Então, ele fala que vende-se por nada, né? E esse vender-se por nada aqui é ceder, né? Escolher as trevas em vez da luz, tá bom? Então, Deus aqui, a gente vai perceber nesses versículos que ele faz de tudo pelo seu povo, menos tirar o arbítrio, nós que temos que escolher se a gente vai estar entre os justos ou entre os iníquos. São nossas escolhas que determinam isso. O versículo 11 diz aqui: pois o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem, e quando o Espírito cessa de contender com os homens, advém rápida destruição, e isso me aflige a alma. Né? Então, aqui fala que, né, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele não vai contender sempre, ficar lutando. Se a pessoa não quer abandonar o pecado, né, ele persiste naquilo e não quer se arrepender, então ele é largado, né? E aí vem uma rápida destruição, que é a destruição que ele está mencionando aqui, depois da quarta geração aqui do povo, tá bom? Vamos lá, versículo 12 em diante aqui diz assim: e como falei a respeito dos judeus serem convencidos de Jesus, de que Jesus é o verdadeiro Cristo, é necessário que os gentios também sejam convencidos de que Jesus é o Cristo, o eterno Deus, e de que se manifesta a todos os que creem, e todo pelo poder do Espírito Santo, sim, a todas as nações, tribos, língua, povos, fazendo grandes milagres, sinais, maravilha no meio dos filhos dos homens, de acordo com sua fé. Então aqui, né, é uma promessa. Ele fala que Cristo ele se manifesta a todos os povos, a todas as nações. Né? Aqui não é necessariamente fisicamente, né? Aqui ele fala pelo poder do Espírito. Nós podemos saber que Jesus ele é o Filho de Deus por meio do poder do Espírito Santo. Vamos lá para o versículo 16, tá bom? O versículo 14, 15 aqui, ele fala da misericórdia de Deus, né? Que o braço do Senhor está estendido ainda, né? Para ajudar as pessoas que querem se arrepender. O versículo 16 aqui, ele vai falar dos nefitas, a destruição dos nefitas aqui, né? Depois da quarta geração que se passou ali, depois da vinda de Cristo a esse continente. Diz assim: pois eis que foram destruídos, falar-lhe-ão da terra, os que foram destruídos far-lhe-ão da terra, da sua fala será fraca desde o pó, e a sua voz será como a de um que tem espírito familiar. Aqui ele está falando dos nefitas, e tinha os nefitas e lamanitas. Os nefitas serão totalmente destruídos, e os nefitas ainda terão esse registro que será escondido, que é o livro de Mórmon. Então ele fala que será escondido e que a sua fala será fraca desde o pó, vai ser, e é como de um que tem espírito familiar. O espírito familiar aqui significa como os nefitas eles eram descendentes da casa de Israel. Então veja que não é um povo estranho, não é o livro de Mórmon não é um registro de um povo estranho. É um povo da casa de Israel, né? Eles vêm ali então da parte de Manassés, uma mistura de Manassés com Efraim, ou seja, é a vara de José, tá bom? A vara de Efraim. Então em Ezequiel, né, fala sobre a vara de Judá e a vara de Efraim. Então Efraim, a vara de Efraim é o registro do livro de Mórmon aqui. Então continuando aqui, ele falando a respeito dessas coisas aqui, ele diz no 17: pois assim diz o Senhor Deus, escreverão as coisas que serão feitas no meio deste povo, e serão escritas e seladas num livro. E os que tiverem degenerado, caindo na incredulidade, não terão, porque procuraram destruir as coisas de Deus. Quem foi que procurou destruir, né, as coisas de Deus e não terá essas palavras? Ele está citando os lamanitas. Eles matavam todos os nefitas que eles achavam vivos. E eles estavam
à procura, né, dos registros, porque eles prometeram que destruiriam tanto os nefitas como os registros que eles tinham, que eram as escrituras aqui, que são escondidas e seladas, tá bom? Para os nossos dias aqui. O versículo 18 diz assim: portanto, como os que foram destruídos rapidamente, e a multidão dos seus terríveis será como o restolho, que desaparecerá. E assim, pois, diz o Senhor Deus, será num instante, repentinamente, e acontecerá que os que degenerarem, caindo na credulidade, serão afligidos pela mão dos gentios. Então ele fala dos lamanitas que sobrassem ali, né, eles seriam afligidos pelos gentios quando eles viessem aqui e descobrissem essa terra e começassem a dominar essa terra. Então essa terra deixaria de ser dos lamanitas, dos indígenas, e seria então das nações que viriam ocupar essa terra. E a princípio, né, a princípio eles massacravam essas pessoas aqui, né, os índios usavam eles como escravos e assim por diante, tá bom? Versículo 20 para nós finalizar o estudo de hoje. Diz assim: e os gentios ensoberbecer-se no orgulho de seus olhos e tropeçam por causa de sua grande pedra de tropeço. Então está falando dos gentios que chegarem a esse continente aqui, fala que eles se ensoberbecem em seu orgulho e que eles tropeçam, eles têm uma grande pedra de tropeço. Essa grande pedra de tropeço aqui são a idolatria, são ídolos, tá bom? Vou finalizar com essa explicação aqui. A grande pedra de tropeço, então, é ídolos. A palavra ídolos, né, idolatria, a explicação, o que é uma idolatria? Né, no Guia de Estudo da Escritura diz assim: adoração de ídolos, ou excesso de apego ou devoção a alguma coisa. Então, até mesmo alguma coisa que a gente tem um excesso apego, aquilo torna-se o nosso ídolo, ou seja, torna-se o nosso Deus, tá bom? Então, vamos finalizando por aqui, né, com Êxodo 20, versículo 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. É o mandamento do Senhor. E também o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 6, versículo 24, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. A palavra mamon aqui, né, significa riqueza, tesouro, tá bom? Agora, interessante, né, que Jesus Cristo, ele não chama ninguém de Senhor. Ele não chamou César de Senhor, ele não chamou Pilatos de Senhor, ele não chamou ninguém de Senhor. E aqui nesse versículo, ele chama o dinheiro de Senhor. Ele fala: ninguém pode ter dois senhores. Ou vai servir a Deus ou vai servir a Mamon. Então ele chama a riqueza de Senhor. Por quê? Conforme a explicação aqui sobre idolatria, né? Vou pegar o conceito certinho aqui de novo, né? Diz aqui: excessivo apego ou devoção a alguma coisa. Não precisa nem ser uma estatueta ou algo que pareça-se com Deus, mas é um excessivo apego às coisas deste mundo. A palavra mamon também significa mundanismo, tá bom? No aramaico, se eu não me engano, significa mundanismo, mas também significa riqueza, dinheiro. Então, o apego ao dinheiro, tá bom? A pessoa ficar só correndo atrás de dinheiro, aquilo se torna o Deus dela. Então, ela está trocando o Senhor pela riqueza. Esse é o sentido aqui. E aí, então, se torna idolatria. Bom, então, conforme eu falei, Jesus Cristo ele não chamou ninguém de Senhor, né? Mas aqui ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ele chamou Mamon de Senhor aqui, porque seria como um Deus das pessoas, tanto na época dele, como na nossa época também, né? Ou seja, por dinheiro, as pessoas, né? Elas se casam por dinheiro, né? Não estou falando generalizando, né? Todas as pessoas, mas a gente conhece, né? Como que é o coração do povo hoje. Tem pessoa que se casa por dinheiro, tem pessoas que roubam por causa do dinheiro, tem pessoas que são corruptas por causa do dinheiro, tem pessoas que fazem propina com dinheiro e matam, até matam por causa do dinheiro. Então finalizo com a escritura aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que diz assim, só para não ficar dizendo que o dinheiro é mal, né? O dinheiro não é mal, o problema é colocar o coração no dinheiro. Aqui diz assim:
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro que é a raiz do mal. Com dinheiro a gente pode fazer muitas obras de caridade, passear com a família, construção de templo, financiar obra missionária e assim por diante. Nós fazemos muita coisa boa com dinheiro, tá bom? Então aqui ele fala que o problema não é o dinheiro, é o apego, né? O amor ao dinheiro. Então ele fala aqui, porque o amor ao dinheiro, quem está falando é Paulo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a, é, e o que apacetendo, essa é a palavra que é difícil para mim falar, apacecendo, significa cobiça. Porque a cobiça, vou traduzir logo, porque a cobiça de algum desviaram-lhe da fé, transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, as pessoas por causa de dinheiro abandonaram a fé, começaram a buscar um conforto para o lar, algo melhor, mas começaram a focar só nas coisas deste mundo e deixaram as coisas do evangelho de lado. Então eles transpassaram a si mesmo com muitas dores por conta disso, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.